Fala, meu querido! Fala, minha querida! Esse é o professor Alan, o Alanzinho aqui do Aprenda Bem, professor de matemática nessa correção da prova da Federal do Processo Seletivo 2022 e 2023. Nós vamos começar aqui pela questão 10 do gabarito que foi divulgado como gabarito oficial. Qualquer necessidade você adapta aí a sua prova aplicada, beleza? Então, bora lá? Questão falava aqui sobre considere as equações a mais b igual a c quadrado e a mais b mais c igual a 20. Então ele queria que assinalasse a quantidade correspondente de triplas ordenadas. Crianças, olha só, se eu sei que a mais b mais c deve ser igual a 20, e o próprio enunciado já dizia que eu podia substituir a mais b por c quadrado, eu ficaria aqui c quadrado mais c, já vou puxar esse 20 para cá, deve ser igual a zero. Resolvendo essa equação por Bhaskara, por soma e produto, o que você julgar mais tranquilo, você vai encontrar uma raiz igual a 4 e uma raiz igual a menos 5. Essa raiz menos 5, ela não convém, porque o enunciado deixa muito claro que os números devem ser inteiros e positivos. Então, eu já sei que a minha resposta C deve ser 4. Continuando. Se eu voltar para a equação inicial, A mais B mais o valor de C, que eu sei que é 4, deve ser 20. Então, A mais B deve ser igual a 16. Então, eu posso facilmente concluir que o B é 16 menos A, ou o A é 16 menos B, o que dá exatamente na mesma. Então, se eu fosse montar uma tabelinha com as triplas A, B e C, em todos os casos, o C será 4. Mas olha só, se A mais B deve ser 16, ou seja, o B deve ser 16 menos A, e os números devem ser inteiros e positivos, o menor inteiro positivo para A é 1. E se o A for 1, consequentemente o B será 15. Da onde 15? B é 16 menos A, 16 menos 1. Lembra que eu falei? Em todas as triplas, o 4 será o valor do C. Na segunda opção, se o A for 2, o B será 14. E pode verificar que nos dois casos a soma é igual a 20 e A mais B é exatamente o C ao quadrado. Na terceira possibilidade, 3 e 13. E continua. A última possibilidade do A é igual a 15, porque daí transformaria o B em 1. O A não pode ser 16, porque se ele fosse 16, o B seria 0, e que seria uma contradição à premissa do enunciado falando que os números deveriam ser inteiros e positivos. Então, se eu tenho as triplas iniciando em A e até 15, eu posso, como resposta, afirmar que são 15 triplas ordenadas, o que confirma a resposta à letra E. Tranquilo? Então vamos para a próxima? Agora na questão 11, fala sobre o IMC, que é o índice de massa corporal, de uma pessoa que é dado pela fórmula massa dividido pela altura ao quadrado. Então a gente pode pensar o seguinte: se a altura, segundo o enunciado, é uma constante, e se durante um ano essa pessoa tiver um aumento da massa, então nesse período o gráfico equivale ao quê? Se a altura é uma constante, consequentemente a altura ao quadrado também será. Então,
eu posso facilmente dizer que o índice de massa corporal é igual a massa dividido por um valor constante. Ou seja, existe uma constante resultado da divisão da massa pela sua altura, ou seja, 1 sobre altura ao quadrado é uma constante que eu estou chamando de K, e essa constante será multiplicada pela massa. Mas é razoável eu pensar que se a massa aumenta, então o índice de massa corporal também irá aumentar. Ou seja, tratam de grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, ao colocar num gráfico, a reta será uma reta crescente. Retas crescentes podem ser associadas a grandezas diretamente proporcionais ou a funções afim. Apenas um comentário nessa questão. O termo mais correto seria dizer semi-reta crescente e não a reta, porque essa altura é uma constante e não existe massa negativa, então ela só existe para um domínio, no caso da massa, que deve ser um número real e necessariamente positivo. Então essa reta tem um início, então não seria bem uma reta, seria na verdade uma semi-reta. Então, crianças, vamos para a próxima? E já na questão 12, uma das questões mais tranquilas dessa prova, fala que na figura ao lado estão representadas 4 circunferências de raio 1. E elas são tangentes nos pontos A, B, C e D. Eu melhorei um pouco a qualidade do desenho. E aqui nós tínhamos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ele quer a alternativa que corresponde ao valor em centímetros quadrados dessa região achurada em cinza. Pensando, se nós temos 4 circunferências de raio 1, ligando os centros, encontraremos um quadrado. E esse quadrado, formado pelos diâmetros, ou seja, os raios 1 e 1, certamente esse quadrado tem lado 2. Então, a área necessária é numericamente igual à área desse quadrado. E nós vamos retirar essas 4 figuras, esses 4 setores circulares. Mas ao unir os 4 setores circulares, nós teremos a área de um único círculo. A área do quadrado de lado 2, 2 ao quadrado. A área do círculo, π, raio 1 ao quadrado. Então, nós temos 4 menos π centímetros quadrados. A resposta é a letra D. Tranquilo? De boa essa, né? Então, já te encontro na questão 13. Daqui a pouquinho. Vamos lá? Já na questão 13 dessa prova da Federal, nós temos uma figura com 2 circunferências que se tangenciam no ponto Q. Se os raios dessas circunferências são R1 e R2, e necessariamente o raio 1 menor que o raio 2, e cada uma dessas retas RS é tangente simultaneamente às 2 circunferências, e elas, além disso, intersectam no ponto P, pede-se a distância entre o ponto P e o ponto Q. Sabendo que os raios, o raio 1 é menor que o raio 2, eu quero saber a distância desse segmento PQ. Para facilitar o nosso entendimento, desenhei numa tela um pouquinho maior uma reta que parte do ponto P e passa pelo ponto Q. E agora a gente começa a distribuir algumas informações que são pertinentes. Eu tenho um raio, e eu já consigo identificar 3 raios desse círculo, e um outro raio aqui. Perceba que os raios formam um ângulo de 90 graus com a reta tangente no ponto de tangência. Mas como desejamos o segmento PQ,
temos que estabelecer a semelhança entre os dois triângulos. Esse primeiro triângulo retângulo amarelo tem a hipotenusa obtida a partir da diferença do segmento que vai de P até Q, subtraída da medida do raio 1. Já o triângulo maior, de cor verde, semelhante ao triângulo de cor amarela, tem medidas de cateto R2 e a hipotenusa do ponto P até o centro. Ou seja, do ponto P até o centro é do ponto PQ, esse segmento, somado com o raio 2. Então, facilmente, por semelhança de triângulos, eu posso estabelecer a relação que o raio 1 é diretamente proporcional ao raio 2, como a hipotenusa do triângulo menor, ou seja, que tem medida PQ menos R1, é diretamente proporcional à hipotenusa do triângulo maior, que é PQ mais raio 2. Então, veja lá, o raio 1 diretamente proporcional ao raio 2, da mesma forma que o segmento PQ subtraído do raio 1 é diretamente proporcional ao segmento PQ mais o raio 2. A partir desse momento, acaba o conceito da semelhança de triângulo e ficamos apenas num algebrismo até conseguirmos isolar o segmento PQ. Então, fazendo a proporção R1, que multiplica PQ mais R2, ficaríamos com PQ, que multiplica R1, mais R1, que multiplica R2. Agora, R2, que multiplica PQ menos R1, ficaria com PQ, que multiplica R2, menos R1, R2. Então, vamos transformar esse segmento R1, R2, esse produto que é negativo, jogando para o primeiro membro. Então, no primeiro membro já possuía R1, R2 e recebeu outro R1, R2 que veio somando no segundo membro. Lá no segundo membro já tínhamos segmento PQ que multiplicava R2 menos o segmento PQ que multiplica R1 que veio do primeiro membro. O produto R1, R2 somado com outro produto R1, R2 equivale a 2 R1, R2. E no segundo membro, podemos colocar o segmento PQ em evidência, deixando R2 menos R1. Se nós queremos isolar o segmento PQ, então PQ é 2 vezes raio 1, raio 2, dividido por raio 2 menos raio 1, ou seja, a resposta da letra E. Tranquilo? A questão é relativamente tranquila para quem conhece semelhança de triângulos, mas um pouco confusa em função dos algebrismos. Tranquilo? Então, te encontro na próxima. Até daqui a pouco. Já na questão 15, também uma das mais tranquilas desse processo seletivo, o famoso trio Ana Beatriz e Carlos, ou seja, esses três personagens já fazem parte do cotidiano dos candidatos da Federal do Paraná. Ana, Beatriz e Carlos escolhem lugares para sentar-se em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono e eles estão numerados de 1 até 6, conforme a figura ao lado. Os lados 1 e 4 são considerados lados opostos, assim como 2 e 5 e 3 e 6. De quantas maneiras diferentes Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados, de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro. Então, temos a escolha
da primeira pessoa, seja ela qual for, a escolha da segunda pessoa e a escolha da terceira pessoa. Por um simples princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a primeira pessoa poderia sentar-se em qualquer um dos 6 lugares. Vamos imaginar que essa pessoa tenha sentado na posição número 5. Qualquer escolha para a segunda pessoa deverá ser feita necessariamente desconsiderando o assento oposto. Então, a segunda pessoa possui 4 possibilidades. Essa segunda pessoa escolheu um lugar qualquer, por exemplo, o lugar 1. Então, não pode-se mais usar o lugar 2, oposto a 5, e não pode-se usar o 4, oposto a 1. Então, essa terceira pessoa, nesse momento, tem apenas 2 opções para poder sentar-se. Pelo princípio multiplicativo, as escolhas são sucessivas. Podemos simplesmente multiplicar 4 por 2 e por 6. Determinam-se 48 possibilidades. A resposta é a letra A. Bem facinha esta questão. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, a questão de número 16. Já na questão 15, também uma das mais tranquilas desse processo seletivo, o famoso trio Ana Beatriz e Carlos, ou seja, esses 3 personagens já fazem parte do cotidiano dos candidatos da Federal do Paraná. Ana, Beatriz e Carlos escolhem lugares para sentar-se em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono e eles estão numerados de 1 até 6, conforme a figura ao lado. Os lados 1 e 4 são considerados lados opostos, assim como 2 e 5 e 3 e 6. De quantas maneiras diferentes Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados, de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro. Então, temos a escolha da primeira pessoa, seja ela qual for, a escolha da segunda pessoa e a escolha da terceira pessoa. Por um simples princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a primeira pessoa poderia sentar-se em qualquer um dos 6 lugares. Vamos imaginar que essa pessoa tenha sentado na posição número 5. Qualquer escolha para a segunda pessoa deverá ser feita necessariamente desconsiderando o assento oposto. Então, a segunda pessoa possui 4 possibilidades. Essa segunda pessoa escolheu um lugar qualquer, por exemplo, o lugar 1. Então, não pode-se mais usar o lugar 2, oposto a 5, e não pode-se usar o 4, oposto a 1. Então, essa terceira pessoa, nesse momento, tem apenas 2 opções para poder sentar-se. Pelo princípio multiplicativo, as escolhas são sucessivas. Podemos simplesmente multiplicar 4 por 2 e por 6. Determinam-se 48 possibilidades. A resposta é a letra A. Bem facinha esta questão. Tranquilo? Então vamos para a questão 16 dessa prova da Universidade Federal do Paraná, que trata do seguinte: os ângulos internos de um polígono convexo, e sim, irei falar sobre o fato do polígono convexo no final da questão. Esse polígono tem 20 lados e todos os ângulos internos estão em uma progressão aritmética de razão 4 graus. Ele quer saber qual é o produto em graus entre o maior ângulo e o menor ângulo. Vamos recordar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo? Esta soma será sempre igual a 180 graus, que multiplica número de lados menos 2. Sabendo que o polígono em questão tem 20 lados, esta soma é 180, que multiplica 20 menos 2, que dá 18. E 18 que multiplica 180 graus resulta em 3.240 graus.
Porém, esta soma se refere a todos os 20 ângulos internos. Chamaremos o primeiro ângulo de A1 e ele será somado ao segundo ângulo, o A2, ao terceiro A3 e assim até o último ângulo interno que chamaremos de A20. Então a soma de todos esses termos da PA deve resultar em 3.240 graus. Você recorda da fórmula da soma dos termos de uma PA? Esta soma, vou indicar aqui embaixo, da PA finita é igual ao primeiro termo somado com o 20º termo, já que eu estou somando 20 termos, multiplicado pela quantidade 20, todo mundo sobre 2. Vamos identificar que informações nós já temos. A soma, 3.240. Não temos o valor do primeiro termo. Também não temos o valor do 20º. Mas, se recordarmos da fórmula do termo geral, vamos recordar que A20, o 20º termo, é o primeiro adicionado de 19 razões. Então, tem o primeiro termo, 19 multiplicado pela razão que foi fornecida, 4. 20 dividido por 2 é 10. Esse 10 multiplicando pode passar dividindo, o que nos levaria a 3.240 graus dividido por 10, 324 graus. A1 mais A1 é igual a 2A1. E 19 que multiplica 4 é 76. Desta forma, ao pegar o 76 e subtrair do 324, nos levaria a dizer que o dobro da medida do primeiro ângulo é igual a 248 graus. Ou seja, o primeiro termo, 124 graus. Recordando ele que é o produto entre o maior ângulo e o menor ângulo. Já temos o primeiro, que é o menor. Falta o maior entre eles. O maior entre eles, o 20º, já foi informado que é o valor do primeiro, adicionado de 19 razões, no caso, 19 multiplicado por 4. O primeiro termo, o A1, é 124. E o último, o 20º, é o resultado da adição do 124. As 19 razões multiplicado por 4 graus, e isso é igual a 200 graus. Como resposta, ele pediu o produto do maior e o menor ângulo. 200 graus é o maior, multiplicado por 124 graus, resulta em 24.800 graus quadrado. Estranho, né? Então temos uma imprecisão quanto à medida, porque ele pede o produto em graus e ao multiplicar um ângulo em grau por outro em grau, cria-se uma unidade chamada grau quadrado, não conhecida, não útil, mas existente. Porém, o maior problema dessa questão trata da informação do polígono convexo. Por definição, todo polígono convexo tem todos os seus ângulos internos menores que 180 graus. Então, a existência de um ângulo supostamente pertencendo a esse polígono e de valor 200 graus contradiz a premissa do enunciado. Então, esta questão, por sugestão da equipe de professores do Aprenda Bem, deveria ser sumariamente anulada.
porque ele prejudica a condição do bom aluno que compreende a matemática e não decora apenas fórmulas. Um bom aluno, ao se deparar com o conceito do polígono convexo e uma resposta de um dos ângulos 200 graus, imediatamente imaginaria que estaria fazendo alguma operação errada. Numericamente, a operação está correta, mas contradiz o enunciado. Então, não vamos afirmar que a resposta correta é 24.800, por entender que essa questão deveria ser anulada. Tranquilo? Te encontro na próxima questão. Vamos lá? E já agora na questão 17, talvez a questão mais complicadinha desse processo seletivo, temos as seguintes informações. As únicas raízes reais do polinômio PDX, polinômio este dado pelo determinante abaixo, são menos 2 e menos 1. Então, num primeiro momento, não sabemos qual o grau desse polinômio. Não sabemos também, então, quantas raízes existem desse polinômio. Mas as raízes, sendo reais, são unicamente o menos 2 e o menos 1. O polinômio P de x é dado pelo determinante da matriz abaixo. E sabendo ainda que o polinômio Q de x é um polinômio do segundo grau, tem as mesmas raízes de P de x. Então, quanto a isso, é correto afirmar que. Então, primeiramente, vamos pensar da seguinte maneira. O polinômio Q de x é um polinômio de grau 2 ou um polinômio do segundo grau. Polinômios do segundo grau, quando igualados a zero, se transformam em equações do segundo grau. E equações do segundo grau têm necessariamente duas raízes, reais ou não. Como ele informa no enunciado que o polinômio Q de x tem as mesmas raízes reais, ou seja, as raízes menos 2 e menos 1, nós podemos afirmar que essas duas raízes são raízes reais e distintas. E um dos conceitos mais simples da matemática no ensino médio, quando eu tenho uma equação no segundo grau com raízes reais e distintas, implica que o discriminante é maior que zero, é positivo. O discriminante, que costumeiramente chamamos de delta, é b² menos 4ac. O fato de ser maior que zero já nos garante algumas possibilidades dentro das alternativas. Então, já sabemos julgar a primeira condição de cada uma das alternativas, b² menos 4ac deverá ser necessariamente maior que zero. Agora, quanto ao valor do coeficiente a, podemos pensar da seguinte maneira. Para facilitar o entendimento, vou trocar a tela e fazer uma seguinte consideração. Uma das possibilidades seria desenvolver todo esse determinante, fazendo todas as multiplicações pertinentes. Porém, essa solução é válida, mas entendemos ser muito demorada. Entendemos também que o elaborador da questão gostaria que você utilizasse outros métodos que não fosse de desenvolver todas as multiplicações. Então, para que o trabalho seja diminuído, podemos pensar da seguinte maneira. O polinômio Q de x é um polinômio do segundo grau. Ax² mais bx mais c. Esse polinômio do segundo grau pode ser escrito em função das raízes, usando o que chamamos de teorema da decomposição. É o coeficiente dominante, a, é o mesmo a ali do termo ax², x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Como o próprio enunciado falou que as raízes de Q de x são exatamente as mesmas raízes do polinômio P de x, uma delas menos 2, menos do teorema da decomposição com menos
da raiz mais 2. E de forma semelhante, a raiz é menos 1, com menos ali do teorema da decomposição, x mais 1. Agora vamos para o pensamento do determinante. Temos que o polinômio Px é o determinante da matriz apresentada. Podemos pensar da seguinte forma também. O polinômio Qx pode ser substituído por a, x mais 2 e x mais 1. Perceba também que temos um elemento da matriz x² mais 2x, que há termos que podem ser trabalhados por uma fatoração. Existe um fator comum que pode ser colocado em evidência, tanto no elemento A13 quanto no elemento A21. Escrevendo o polinômio q de x pelo teorema da decomposição e já efetuando a fatoração do A13 e do A21, temos a seguinte representação. O mesmo polinômio, agora escrito em função das raízes, o termo x² mais x com o valor de x colocado em evidência e x² mais 2x com x também colocado em evidência. Perceba que na primeira linha do determinante nós temos os fatores x mais 2, x mais 2 e x mais 2. E estes podem ser colocados em evidência usando uma das propriedades do cálculo de determinantes. Quando eu tenho um mesmo valor em todos os elementos de uma fila, esse valor pode ser retirado do determinante, transformando num fator dessa multiplicação. E veja também que na coluna temos x mais 1 e x mais 1. Então, como se tivéssemos colocado esses fatores em evidência, teremos, usando a propriedade de determinantes, a seguinte condição. O polinômio Px agora é o produto do x mais 2 colocado em evidência, do x mais 1 também colocado em evidência, e todos os demais termos que restaram continuam fazendo parte do determinante da matriz. O fator 1 que existia no elemento A12, x, o próprio x, 0 e 1, e na última linha, 1, 1 e 1. Esse determinante pode ser calculado usando a regra de Sarros. Repetimos as duas primeiras colunas no lado direito. Alguns de vocês repetem as duas primeiras linhas na parte de baixo. Mas, independentemente do processo de resolução, esse determinante é igual a 1 x² menos a menos x. Temos agora x mais 2, x mais 1 e esse fator do segundo grau. Esse polinômio do segundo grau pode ser ajustado para facilitar o entendimento. Recordando, então, inicialmente, que as raízes eram menos 2 e menos 1. Então, a raiz pode ser confirmada, ó, x mais 2 igual a 0. Então, a raiz realmente é menos 2. Afinal, para resolver esta equação, igualamos a 0 e temos 3 fatores pela propriedade do fator do produto nulo. Uma multiplicação será igual a 0 quando cada um dos fatores for igual a 0. O segundo fator, x mais 1, deve ser 0, então x é igual a menos 1. O que comprova a informação do enunciado que as raízes reais desse polinômio são iguais a menos 2 e menos 1. Como essas raízes são únicas, esse polinômio não possui raiz real. E tal qual do início do exercício, vamos falar do discriminante. No caso, esse delta deverá ser negativo. A, B e o C desta equação do segundo grau é o valor 1 menos A. Então, temos B²
menos 4, que multiplica A e que multiplica o coeficiente C. Isso menor que zero. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 que multiplica 1 é menos 4. Ao multiplicar por menos 1 continua menos 4. E menos 4 que multiplica A mais 4A. 4A será menor que 3. Então, o A menor que 3 quartos. Uma questão bem complexa, bem trabalhosa, e ainda existe outra possibilidade de resolver desenvolvendo todo o determinante, mas que transforma essa resolução já desta maneira bem complicadinha, numa solução ainda mais longa, que resulta na mesma resposta. Então, como resposta, o A é menor que 3 quartos. Nós já sabíamos do slide anterior que b quadrado menos 4ac deveria ser maior que zero, o que nos dá a resposta correspondente. Tranquilo? Complicadinho, né? Então falta uma questão só, a questão 18, e eu já te encontro lá. Beleza? E na questão 18, a última questão desse processo seletivo da primeira fase da Federal do Paraná, uma questão de geometria espacial e ainda um logaritmo gostoso ali para ser trabalhado. No reservatório ao lado tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com altura h e área do topo igual a 12 metros quadrados. O topo não é nada mais nada menos que a área da base. Esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume, em metros cúbicos, é dado pela função apresentada. Se o tempo é maior ou igual a zero, podemos perguntar em quanto tempo o líquido atingirá metade da capacidade. Metade da capacidade se refere à metade do volume desse reservatório. Então vamos pensar no volume de um cone. O volume do cone pode ser calculado como área da base, que é um círculo, multiplicado pela altura sobre 3. Sim, a área da base é πr quadrado, mas não foi fornecido nem o valor aproximado do π, nem o raio. Foi fornecida apenas a área do topo, ou seja, a área da base. 12 que multiplica h dividido por 3. Então, o volume desse reservatório é 4H metros cúbicos. Porém, ele pede para determinar o tempo e vamos utilizar a fórmula apresentada. O volume depois de certo tempo é numericamente igual ao logaritmo na base 2 de t quadrado mais 1. Perceba que temos o volume do reservatório, mas ele quer o tempo para que atinja a metade do volume. Então, se o volume é 4H, metade desse volume é 2H. Logaritmo na base 2 de t quadrado mais 1. Utilizando o conceito da definição do logaritmo, a base 2 elevado ao logaritmo 2h é igual ao logaritmando t quadrado mais 1. 2 elevado a 2h equivale a dizer 4 elevado a h. Ele é igual a t quadrado mais 1. Então, t quadrado é 4 elevado a h menos 1. Podemos concluir, então, que o tempo é igual a raiz quadrada de 4 elevado a h menos 1. Ou seja, a resposta é a letra A. Tranquilo? Então, galera, em nome da equipe de professores do Aprenda Bem, nós esperamos que você tenha se desempenhado de forma satisfatória nessa prova. E, em especial, entendemos que os nossos alunos, os bons alunos, bem preparados, obtiveram os resultados esperados nesse processo seletivo. Então, forte abraço,
Ficamos por aqui. Beijo do tio!